Heloísa, boa noite. Eu vinha dizendo, mexer com reforma trabalhista, por exemplo, é uma questão impopular. Agora, o governo é exatamente isso que teve que fazer hoje. Primeiro, falar da sua própria impopularidade. Olá, boa noite. Olha, William, o presidente admite que a reforma trabalhista gera, sim, divergências, mas disse que o projeto apresentado hoje foi discutido com representantes de trabalhadores e empresários e que ainda vai ter que ser votado no Congresso. O presidente também falou sobre outro assunto polêmico, a reforma da Previdência, que chamou de um dos mais importantes temas nacionais. Lembrou que em fevereiro, quando o Congresso voltar do recesso, serão feitos grandes debates e que não tem como dizer se a reforma será aprovada como o governo mandou. E falou que não vai ter efeito no governo dele, mas no futuro. E não teve como fugir do seguinte assunto, a avaliação do governo. Michel Temer disse que está usando a impopularidade dele em recentes pesquisas de opinião para tomar medidas impopulares, mas, segundo ele, necessárias para ajustar as contas do país e permitir a retomada do crescimento econômico. Dizem que há impopularidade, né? Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável, mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né, há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveite a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo. Sem dúvida nenhuma, a gente só pode concordar com ele. Impopularidade é desagradável. Agora, mais desagradável ainda, e esse é um dos grandes assuntos aí em Brasília, Heloísa, são os acordos de delação premiadas, por exemplo, da Odebrecht, o nome do presidente é mencionado, fora a ação no Tribunal Superior Eleitoral, que pode eventualmente resultar na cassação da chapa Dilma Temer de 2014. Foi o grande assunto aí hoje também. Se é, viu, William? Tanto que o presidente falou, sim, sobre a expectativa do julgamento da ação no TSE, que é de autoria do PSDB, e que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico e que poderia levar à perda do mandato dele. O julgamento está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Havendo uma decisão, haverá recursos e mais recursos, não só no TSE, como no Supremo Tribunal Federal. Mas no dia que o Judiciário tiver uma decisão definitiva, eu serei obediente a ela, porque senão eu estaria violando a tese que sempre sustento de separação e harmonia entre os poderes. Agora, eu sempre pergunto, você vai renunciar? Não é? Eu confesso que eu não tenho pensado nisso. Agora, falando dos acordos de delação premiada, recentemente Temer e auxiliares bem próximos foram citados como beneficiários de propina em acordos de delação da Odebrecht, que já chegaram ao Supremo. Só que o presidente disse que não tem intenção de demitir ninguém ainda e citou nominalmente o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, um dos citados. Disse que ele está firme e forte. Não vou trocar o ministro Padilha em primeiro lugar, estou examinando, como você disse, pontualmente, caso a caso. Evidentemente, num dado momento, se houver necessidade de reforma ministerial, eu a farei, mas não farei em função do ponto A do ponto B. Farei uma coisa global para efeito administrativo, ou seja, para agilizar cada vez mais o governo. Mas não penso nisso agora. Se pensar, pensarei no futuro. Bom, e depois dessa maratona dessa quinta-feira aqui em Brasília, o presidente seguiu para São Paulo para passar o fim de semana e o Natal. Agora já está aí pertinho de vocês, William. Muito obrigado, Heloísa. Boa noite.